que o Senhor nos proporcionou mais um dia, mais uma noite de vida para adorar, exaltar o nome do Senhor, né? Quero também desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães, que Deus lhe concede graça e conhecimento da palavra do Senhor, amém? E que Deus possa derramar as bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Hoje para mim também é um motivo de muita alegria. No ano de 1985, dia 12 de 5 de 1985, Deus também presenteava a minha mamãe. Por volta das meia-noite, aleluia, dia das mães, eu nasci. Hoje também completo ano de vida, e hoje minha mãe foi lembrar 39 anos atrás. Que maravilha, né, meus irmãos? Nascer no dia das mães é um presente de Deus. E minha mamãe morava no sítio, ela tinha muito medo daquilo que foi falado hoje nessa noite, de assombrações. E ela ficou com medo de alguém me pegar, e ela lembrou, meus irmãos, do anjo Gabriel, mas ela não sabia qual que era o significado do anjo Gabriel. Mas ela pensou: se eu colocar o nome do meu filho de Gabriel, ele vai estar protegido e nenhum mal sobrevirá sobre a vida dele. Então, nesta noite, meus irmãos, é um motivo de muita alegria, porque hoje eu comemoro mais um ano de vida abençoado por Deus. E imaginar minha mãe que o anjo Gabriel era, senão, o anjo mensageiro. Então, sem querer, sem saber, ela já estava, aleluias, colocando o nome. Louvado seja Deus de Gabriel, sem saber e sem conhecer, mas Deus sabe de todas as coisas. E hoje eu estou aqui, não foi nada combinado, nosso irmão nos chamou na quinta-feira, sem saber de nada, e hoje aprove ao Senhor trazer uma palavra aos vossos corações. Amém? Abra comigo, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo de número 9, aleluias. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6 e versículo de número 9, aleluias. Louvado e engrandecido é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos acharam? Diga amém. E diz assim: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que não tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde está, para que eu envie e traze-me-lo. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Podeis se assentar
em nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, aleluia, observando este culto nesta noite, o Espírito de Deus, o Senhor, Ele falou de várias maneiras aos nossos corações nessa noite. E eu venho falar para você nesta noite, aleluias, pela palavra do Senhor, que pode o adversário fazer o que quiser, pode o adversário planejar o que quiser, mas nós temos um Deus, nós temos um Senhor, aleluia, aquele que guarda, aquele que livra, aquele que protege a nossa vida de todo o mal, ou seja, não é, aleluia, de alguns maus, mas é de todo o mal. E a Bíblia diz, meus irmãos, que nesta feita o rei da Síria fazia guerra contra Israel, ou seja, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando nós começamos a olhar esta palavra, nós entendemos, aleluia, que Israel havia um profeta, não era um qualquer homem. Foi falado de profeta nesta noite, mas esse homem era profeta de Deus, era, louvado seja Deus, o profeta Eliseu, um homem usado por Deus na face desta terra. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o rei da Síria, ele planeja, aleluia, ele faz, louvado seja o nome do Senhor, as suas estratégias para atacar o povo de Israel. E de verdade é, meus irmãos, que tudo que ele planejava, que tudo aquilo que ele arquitetava, que tudo aquilo que ele fazia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Deus já estava sabendo. Deus, aleluia, com a sua onisciência e a sua onipresença, um Deus soberano, um Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que tem todo o poder na terra, no céu, aleluia, e debaixo da terra. O que eu quero falar para vocês nessa noite, que nós estamos aqui adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. O adversário ele projeta, o adversário ele tenta armar o laço, o adversário ele tenta lançar a lança, mas a palavra do Senhor, aleluia, veio ao meu encontro, ao teu encontro nessa noite, que nós temos um Deus que quebra, aleluia, o arco, que quebra a lança e que queima os carros no fogo. Seja quando o adversário está preparando, quando o adversário está projetando, Deus já está desfazendo todas as obras de Satanás na minha e na tua vida. Deus fala, aleluia, com a sua igreja na face desta terra. Apenas temos que dar ouvido, apenas temos que obedecer quando Deus está falando conosco. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o rei da Síria, ele chamou o seu soldado, ele armou o seu soldado ali, uma emboscada para pegar o povo de Israel desprevenido, para pegar o povo de Israel despreparado. E quando ele começou a projetar, Deus revela para o profeta Eliseu, aleluia, aquilo que o rei da Síria estava projetando, aquilo que o rei da Síria estava, aleluia, fazendo. E aleluia, Eliseu, ele vai até o rei de Israel e fala: ó meu Senhor, guarda-te de passarem por tal lugar, porque ali os sírios já desceram. Ou seja, Eliseu, ele chega até o rei de Israel e fala para o rei de Israel: olha, rei de Israel,
O princípio do Senhor é obedecer a palavra, ouvir a palavra e fazer aquilo que nós estamos falando. Aleluia. Ou seja, Deus, Ele tem falado neste lugar. Apenas obedeça, apenas ouve aquilo que Deus está falando e você receberá o livramento do Senhor. O que está acontecendo nos dias de hoje é que Deus está falando não vai, aleluia, e o povo vai, aleluia. Deus está falando não faça, e o povo está fazendo. Depois chega e fala: Senhor, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Ou seja, está na desobediência. Deus está falando para não ir, não vai. Deus está falando para não passar, para ali não passa. Aleluia, obedeça e receberá o livramento do Senhor para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia, nessa noite Ele fala pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É noite de livramento nessa noite para a tua vida. Deus já está desfazendo todas as obras do adversário na sua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 9, a Bíblia vai falar: mas o homem de Deus, ou seja, não é qualquer homem, é o homem de Deus, é o profeta de Deus, aleluia, na face da terra, enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Ou seja, ele já sabia, aleluia, que o rei da Síria estava projetando, ele já sabia aonde estava o adversário e o que ele estava preparando para o povo de Israel. Guarda-te, ou seja, louvado seja o nome do Senhor, guarda-te de passar por tal lugar. Ou seja, ele avisou, Deus, ele avisa antes de acontecer. Deus não espera para acontecer para depois avisar. Deus sempre vai na frente, a palavra de Deus sempre vai na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Seja guarda-te, ou seja, guardar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, obedeça, não vai para tal lugar, porque os sírios desceram ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, eu te amo, Jesus. Quem que sabia disso? Quem que tinha mostrado isso para Eliseu? É o Espírito Santo. Glória a Deus. É aquele que cuida da igreja. Obrigado, Deus. É aquele, aleluia, que tem o poder e a autoridade para falar com o profeta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo do Senhor para a sua vida e receberás o livramento da parte do Senhor para a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando, aleluia, o rei, ele ouve aquela palavra, no versículo número 10, pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus falara e de que tinha avisado, ou seja, aleluia, a obediência, e se guardou ali, nenhuma e nem duas vezes, aleluia, quem obedece, aleluia, a palavra de Deus tem livramento, quem obedece a palavra de Deus, nada acontece, quem recebe, aleluia, a bênção de Deus, é na obediência do Senhor, porque se o rei da Síria, aleluia, de Israel fosse desobediente, ele tinha caído no laço, aleluia, do adversário, mas não, mas ele obedeceu. O homem de Deus, aleluia, na ótica humana, aleluia, quem é maior é o profeta ou é o rei? Aleluia, o rei, sem sombra de variação, mas aleluia, na ótica de Deus é o contrário, aleluia, o maior é o Senhor e o menor é o rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
O rei de Israel não bateu no peito e falou: ó Eliseu, aleluia, o rei aqui sou eu, quem dá as ordens sou eu, quem faz o negócio sou eu não. Mas ele obedeceu, aleluia, porque ele sabia que o profeta era de Deus e que quando Deus fala, nós temos que obedecer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse no dia de hoje, muitos pensam assim: quem manda sou eu, quem fala sou eu, aleluia. Mas não, na lei de Deus não é assim, na lei do Senhor não é assim, aleluia. Quem fala, aleluia, é Deus, e quem obedece é o homem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não trabalha com títulos, Deus não trabalha da maneira que o homem trabalha no dia de hoje. O maior aqui é Ele, o grande aqui é Ele, o soberano aqui é Ele, aleluia. Quem fala com você nessa noite é Ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é a noite de livramento para a sua vida, aleluia. O rei da Síria, ele fica enfurecido, ele fica bravo, ele se turbou o seu coração, e ele chama seus servos, reúne seus servos, e ele fala assim: não me farei quem é com nossos, ou é pelo rei de Israel. Em outras palavras, o rei da Síria, ele achou que no meio dele tinha um traidor. Ele achava no seu conhecimento que tudo que ele planejava, projetava para atacar o povo de Israel, alguém sabia do plano e iria lá e falava para o Israel: não, aleluia. Ele chama o seu exército e fala: quem de vocês, aleluia, que está aqui hoje nessa noite é para com eles? Ou seja, ele colocou a dúvida em seu coração, a ira se acendeu. Louvado seja Deus, e ele queria saber o que estava acontecendo. E quando ele faz isso, louvado seja o nome do Senhor, no versículo de número 11, a Bíblia diz: e um dos seus servos, seja, alguém se apresenta e fala assim: não, ó rei, meu Senhor, ou seja, ninguém aqui te trai, ninguém está aqui te traindo, nós somos fiel ao Senhor. Mas sabe de uma coisa, ó meu Senhor, lá tem um homem, ou seja, um homem de Deus, um profeta que está em Israel, e tudo aquilo que o Senhor fala na tua câmara de dormir, ou seja, tudo aquilo que o Senhor fala, tudo aquilo que você projeta, tudo aquilo que você arquiteta, Deus revela para ele, e nada acontece. Ou seja, nessa noite, o adversário está projetando para a tua vida, Deus está te revelando nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele vai te livrar, Deus, ele está te livrando nessa noite. O adversário está projetando, o adversário está tentando te destruir, o adversário está tentando te pegar, armar um laço contra a tua vida, mas Deus está falando nessa noite, pelo poder da tua palavra. Deus revela, Deus revela, Deus revela, aleluia, o oculto, o escondido, ou seja, tudo que o Senhor fala na tua cama de dormir oculto, tudo aquilo que o Senhor projeta no seu coração escondido, alabaçuri bicandarária, Deus nessa noite, ele revela o culto e ele revela o escondido, alabaçuri bicandarária. Pode fazer o que quiser no culto, pode fazer o que quiser no escondido, mas Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, o Espírito de Deus está vendo, e ele revelará para o seu ungido nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa terra não tem engano contra, aleluia, o profeta de Deus. Na casa do Senhor não tem como fazer nada escondido.
o nome do Senhor. Deus está confundindo o adversário nessa noite. Deus está confundindo o adversário. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz, é assim que Deus opera nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não, meu Senhor, não é nós, mas tem um homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as tuas palavras. Aleluia, que tu fala na câmara de dormir. O que eu quero falar para você nessa noite, talvez o adversário tenha usado pessoas, aleluia, para te ferir, para te pegar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas não tem problema não. Deus já está desfazendo nessa noite, aleluia, todas as obras do adversário, aleluia, na minha e na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faz, aleluia, saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na cama de dormir. Aleluia. Versículo de número 13 diz assim: e ele disse: vai, aleluia, o que mais? E vê onde ele está, para que eu vire e mande trazê-lo, e fizer-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Ou seja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É aqui, meus irmãos, que eu me alegro. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, Deus tremendo, a revelação que Deus está falando no meu coração nessa noite. Louvado seja Deus. Vai e vê, ou seja, onde ele está. Aleluia. O adversário ele pode te ver, o adversário ele pode te observar, aleluia, onde você estiver, mas aleluia, o que me alegra nessa noite, ele pode te ver, ele pode saber onde você está, mas te tocar não, mas levar você não, se Deus não permitir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O rei não desistiu, aleluia, do seu projeto maligno, e então ele fala assim: vai e vê aonde ele está. Aleluia. E o adversário sabia onde estava Eliseu, e fala assim: eis que ele está em Dotã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu me alegro nesta noite, meus irmãos, aleluia, porque Deus, aleluia, tem as suas maneiras de trabalhar, Deus tem as suas maneiras de operar, e ele manda para lá então cavalos e carros, e um grande exército, diz a palavra do Senhor. Não é um exército pequeno, mas é um grande exército. Aleluia. Os pais vieram de noite e cercaram a cidade. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. E é aí que eu me alegro nessa noite, porque o adversário ele tenta nos cercar, ele tenta, aleluia, fazer todos os seus planos, todas as suas estratégias, aleluia, mas Deus é soberano, Deus é poderoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que eu me alegro nessa noite, que assim eles fizeram, obedeceram a ordem do seu rei, aleluia, mas quem cuida de mim e de você é Deus, quem guarda a minha vida, meus passos, na sua vida é o Senhor, aleluia. Se nós estivermos na audiência da palavra, pode dormir, pode descansar, pode acordar, aleluia, que nada vai acontecer se Deus não permita, aleluia, na sua vida. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles cercaram a cidade com um exército grande, os quais vieram de noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O adversário tenta usar todas as
tuas estratégias, suas estratégias. E pensando bem, meus irmãos, o rei foi esperto, porque ele manda enviar soldado grande, ou seja, um grande exército, no objetivo de conseguir fazer aquilo que ele queria, porque o alvo agora era o profeta de Deus, era Eliseu. E o que eu vejo aqui nessa noite é que ele pensou bem. Além de ele mandar o exército grande, ele vai de noite, visibilidade menor. Aleluia. E quando o nosso irmão Júlio estava falando nesta noite, a maior luta não é de dia, a maior luta é na madrugada. A maior luta é quando nós estamos dormindo. Porque quando nós estamos dormindo, pelo adversário nós ficamos vulneráveis, uma presa fácil. Porque nós estamos dormindo, não estamos no estado consciente, mas sim inconsciente. Então ele aproveita dessa situação de noite, que provavelmente Eliseu estava dormindo, e Eliseu não ia saber o que estava acontecendo, mas o dia amanhece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que tem Deus, aleluia, em sua vida, aleluia, não importa se é dia, se é noite, ou seja, o nosso Deus nos guarda 24 horas por dia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem o guarda de Israel ao seu favor. O adversário ele pode tentar de noite, de dia, de madrugada, ou seja, aleluia, não tem horário para Deus livrar a minha, tua vida, não tem horário, porque Deus não trabalha no horário humano, aleluia. Ele é Deus em todo tempo, Ele é Deus. Nessa noite pode descansar, pode dormir tranquilo, que seu adversário tentar pelejar contra a tua vida de noite, Deus está te guardando, Deus está te protegendo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Até agora eu não entendi a estratégia do rei da Síria, aleluia. Já estava Eliseu e Geazi, por que ele não chegou e já invadiu, pegou Eliseu, aleluia? Olha que Eliseu, eu vim te prender, eu vim te buscar, ou seja, Deus não permitiu ele invadir, Deus permitiu cercar a cidade, Deus permitiu ele ficar sendo vigiado, mas Deus não permitiu tocar, aleluia, na vida dele. Então nessa noite, meus irmãos, o adversário pode se aproximar, o adversário pode cercar a tua vida, mas maior é o Senhor na minha, maior é o Senhor na tua vida nessa noite. Aquele que te guarda, aquele que te protege nessa noite, aquele que não tosquereja, aquele que não dorme, o guarda de Israel, aquele que cuida da minha entrada e da saída, aquele que cuida da tua entrada e da tua saída nessa noite, ou seja, pode cercar a cidade, pode fazer o que quiser acontecer, mas na vida do profeta quem manda é eu, na vida do profeta quem guarda sou eu, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O dia amanhece, a claridão toma conta da cidade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A cidade estava cercada por um grande exército, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, meus irmãos, Deus está falando ao meu coração, ao teu coração, aleluia. A cidade pode estar cercada, aleluia, não pode ter saída, não pode ter solução, mas quando Deus está no negócio, quando Deus está na causa, Ele tem porta de escape, Ele tem estratégia, se for necessário cegar o adversário, Deus vai cegar. Se for necessário Deus fazer o que acontecer, o que Ele quer que aconteça, vai acontecer, aleluia, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é o
Eu vejo que o dia amanhece, aleluia, o moço sai para fora, o moço fica desesperado, começa a gritar: ai meu Senhor, ou seja, agora, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer conosco? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para esta palavra, eu entendo e compreendo o amor de Deus, o zelo de Deus, o cuidado de Deus, aleluia, para os seus profetas, aleluia, na face desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. O moço viu a cidade cercada e ele ficou com medo. Aleluia, louvado seja Deus. Grandioso Deus. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo que o adversário tem tentado colocar medo no coração das pessoas. E o medo, ela neutraliza a nossa vida. O medo, ela traz barreiras, incerteza, falta de confiança, muitas coisas adversas. Uma pessoa que tem medo, ela nunca vai conseguir enxergar a solução na hora da adversidade. Uma pessoa que tem medo, uma pessoa que tem medo no seu coração, jamais ela vai ter pensamento positivo, ela vai ter, aleluia, posturas diferentes. E nesta noite, meus irmãos, eu entendo que aquele moço estava ali porque Deus queria mostrar algo para ele. Era necessário ele passar por aquela situação para que Deus pudesse mostrar para ele aquilo que ainda ele não tinha visto e aquilo que ele não conseguia enxergar. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando ele chega para Eliseu desesperado, ele fala: ai meu Senhor, aleluia, seja louvado seja o nome do Senhor, o que faremos? E Eliseu fala: não temas, porque mais são que estão conosco do que o que estão com eles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite sai daqui com esta certeza: maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está na sua vida do que o que está, aleluia, lá fora, o que está ao redor, o que está ao derredor. Nessa noite, aleluia, Deus tem, aleluia, livramento para a sua vida. Nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Eliseu vai, ele ora, aleluia, e ele pede ao Senhor para que abra os olhos do moço, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, meus irmãos, Deus ele está falando comigo e com você: maior, ou seja, é maior, aleluia, o exército que está lá fora pode ser grande, mas maior é aquele que está conosco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, meus irmãos, sai daqui com esta palavra: maior, aleluia, é aquele que está contigo, é aquele que está com a igreja, é aquele que está, aleluia, ao nosso lado, ao nosso favor nessa noite, do que aquele que está com ele, ou seja, do que um adversário da nossa vida. Ele pode chegar, ele pode projetar, mas maior é o Senhor nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui hoje, nesta noite: Senhor, o que eu faço? Eu não consigo achar solução, eu não consigo achar uma saída, e aleluia, o medo tomou conta do meu coração. Ou seja, o Senhor fala para você nesta noite: aleluia, para Deus não tem cidade cercada, para Deus sempre há solução, sempre há saída, aleluia, para a minha e para a tua vida nesta noite. Amém? Fique com estas palavras e as palmas, louva a Jesus. Amém?